Hoje eu estou no Museu Histórico Nacional, localizado aqui na Praça Marechal Âncara, no centro da cidade do Rio de Janeiro. E eu vim para cá hoje para falar de um personagem muito importante no processo de independência e para a nossa história. Então, eu sou a professora Cláudia Gomes e se liga na curiosidade histórica de hoje. Considerado patriarca da independência, ele foi ora querido, ora rejeitado pelo imperador. Foi expulso do país, mas acabou voltando para ser tutor do futuro imperador do Brasil, Dom Pedro II. Esse aqui é o cara que nós estamos falando, José Bonifácio de Andrade e Silva. Eu meio que conheci ele quando eu estava na faculdade, a UFRJ, aqui pertinho, no Largo de São Francisco de Paula, numa aula em que nós estudamos as ideias e as propostas de Bonifácio, o Zé Bonifácio, para a constituição do futuro império. Eu saí daquela aula com os olhos cheios d'água, emocionada mesmo, pensando em como o Brasil seria diferente hoje se há 200 anos atrás as pessoas tivessem ouvido as propostas de Bonifácio. Mas afinal, ele foi realmente o patriarca da independência? Ele era um gênio? Era um grande estadista ou não era nada disso? Bem, vamos começar do começo. José Bonifácio nasceu em Santos, São Paulo, e foi para a Europa estudar. Primeiro em Portugal, depois ele foi para a Alemanha, depois para a França, onde assistiu o período mais violento da Revolução Francesa, o que fez com que ele tivesse horror ao sistema republicano. Depois ele voltou a Portugal. Formado em Direito, Filosofia, História Natural e Matemática, se tornou pesquisador naturalista, mineralogista e professor em Portugal durante muitos anos. Mas lá ele não tinha dinheiro e nem prestígio. Afinal, os brasileiros não eram muito queridos pelos portugueses naquela época. O fato é que Bonifácio não teve muito destaque na Europa, até ele voltar ao Brasil depois de 40 anos e cair nas graças do príncipe regente. Bonifácio passa então a ser o braço direito de Dom Pedro, a ocupar o cargo de ministro dos Negócios e do Reino e Estrangeiros, cargo ocupado pela primeira vez por um brasileiro. Na corte, Bonifácio se tornou admirador e amigo da arquiduquesa Maria Leopoldina. E não é para menos. Ela era uma mulher muito culta, falava alguns idiomas, lia e estudava, além de ter uma habilidade política e diplomática inegável. Com o mesmo objetivo de construir o império, Bonifácio e Maria Leopoldina começaram a campanha interna para garantir a independência. Eles trabalharam juntos para influenciar Dom Pedro a decidir pela ruptura com Portugal. Foi quando, na ausência do marido, que Maria Leopoldina, na condição de regente, foi quem efetivamente declarou a independência do Brasil, que depois foi ratificada por Dom Pedro, agora primeiro. Bonifácio integrou o primeiro escalão de dirigentes da nova nação. Entre outras atribuições, ele organizou a resistência do novo governo aos grupos que eram contra a separação do Brasil de Portugal. As chamadas guerras de independência, que pipocaram em várias partes do país. Depois de efetivada a independência, Bonifácio trabalhou para a construção do novo império. Eleito deputado constituinte, levou para a Assembleia ideias e emendas muito avançadas para a época, como o fim da escravidão, a reforma agrária, a preservação das matas e dos rios, a obrigatoriedade de conservar parte das florestas nativas, direito de voto aos analfabetos e até a mudança da capital do país para o Planalto Central, coisa que só aconteceu mais de um século depois. Bonifácio tinha uma visão de conjunto e sabia o que precisava ser feito para o crescimento do futuro país, tanto que ele se preocupava muito com a educação, construir escolas técnicas, implementar a industrialização e acabar com a grande propriedade. E com o objetivo de modernizar o Brasil, Bonifácio se preocupava com dois pontos fundamentais para o crescimento do país. Primeiro, com o meio ambiente. Ele via que esse negócio de destruir a natureza não era legal. E isso fica claro num texto escrito em 1821, antes mesmo de o Estado brasileiro existir, quando ele disse assim:
Destruir matas virgens, como até agora se tem praticado no Brasil, é crime horrendo e grande insulto feito à natureza. Que defesa produziremos no Tribunal da Razão quando os nossos netos nos acusarem de fatos tão culposos? E um segundo ponto que me surpreendeu muito ao estudar as propostas do Bonifácio, pois para ele a criação de uma grande nação só seria possível caso fossem superados os problemas estruturais herdados do passado colonial, e o principal deles era a escravidão. Ele sabia que a escravidão não era a solução, e sim a atraso do Brasil. Isso porque Bonifácio estabelecia acertadamente uma relação de causalidade entre a escravidão e o desmatamento, a degradação do solo, a destruição da fauna e da flora e, claro, ao atraso industrial. Tanto que ele escreveu: é tempo, pois, e mais que tempo, que acabemos com um tráfico tão bárbaro e carniceiro. É tempo também que acabemos gradualmente até os últimos vestígios da escravidão entre nós, para que venhamos a formar em poucas gerações uma nação homogênea, sem o que nunca seremos verdadeiramente livres, respeitáveis e felizes. Um parênteses: as elites tinham pavor de acontecer aqui o que tinha ocorrido no Haiti, quando lá os escravizados fizeram uma revolução e conseguiram acabar com a escravidão naquela ilha. Isso tirava o sono dos brancos ricos do Brasil. Então, como grande conselheiro e esperto que era, Bonifácio usou esse medo para obter dos escravistas o apoio à causa da independência, dizendo que Dom Pedro manteria o sistema escravocrata e que não haveria abolição por aqui. O plano dele era, primeiro, tornar o novo império uma nação forte e depois, sim, acabar com a escravidão. Mas Bonifácio enfrentou muita rejeição por parte das elites provinciais e acabou sendo demitido e exilado do país por Dom Pedro I, voltando ao Brasil somente alguns anos depois. Ou seja, Bonifácio foi mesmo isso tudo? Eu diria que José Bonifácio foi um cara muito importante para a independência e teria sido muito mais importante para o país se as elites tivessem seguido seus planos sobre o meio ambiente e sobre a abolição da escravidão. Por hoje é só, mas se liga na próxima curiosidade histórica. Tchau!